Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. O que nos impulsiona? O que faz com que todas as manhãs nos levantemos das nossas camas, dos nossos afazeres diários, seja ele trabalho, estudos, afazeres domésticos, cuidar dos nossos filhos, enfim. O que faz com que tenhamos força para viver? Em outras palavras, o que nos motiva? O que nos fortalece no dia a dia? E o que determina as nossas escolhas? O que faremos? O que não faremos? Onde habitaremos? Esse tipo de pergunta é relevante, porque hoje em dia muito se fala, e vejam os consultórios clínicos de psicólogos e psiquiatras, muitas vezes estão cheios de pessoas fazendo essas mesmas perguntas. A palavra de Deus, ela nos mostra uma motivação básica que deveria permear o coração humano e que deveria nortear, inclusive, nossas vidas, nossas escolhas. Mas de tempos em tempos nós precisamos nos lembrar dessa palavra, porque à medida que o tempo passa, as rotinas da vida fazem com que nos esqueçamos daquela nossa motivação básica para o nosso dia a dia, enquanto seguidores de Jesus Cristo. Eu penso que esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios é um dos textos chaves que falam sobre aquilo que deveria ser a motivação que conduz as nossas vidas, que determina as nossas decisões e que, inclusive, diz quem nós efetivamente somos. E esse texto, ele foi escrito por Paulo numa ocasião em que ele sofria bastante oposição da igreja que ele mesmo havia plantado na cidade de Corinto. Nós já tivemos aqui anos atrás uma série na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nessa série nós vimos que logo no início da carta Paulo tem que se defender e defender o seu ministério porque a igreja o acusava, dizia que ele não pregava de uma maneira muito poderosa, que eles não viam as manifestações espetaculares do Espírito, talvez a todo momento no ministério de Paulo, e eles se achavam inclusive superiores, mais espirituais e mais inteligentes do que Paulo. E Paulo escreve uma carta repreendendo aquela igreja porque aquela igreja parecia espiritual, mas era extremamente carnal. Aparentemente, a repreensão de Paulo não chegou a surtir o efeito necessário, e a igreja continuou a manifestar uma certa insubmissão. E aí Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto. E nessa segunda carta, Paulo tem que defender ainda mais explicitamente o seu ministério. E ele se defende, ele não gostaria de estar fazendo isso, mas por uma questão de necessidade, ele começa a falar tudo aquilo que ele fez. E ele começa a falar dos seus sofrimentos por causa do Evangelho. E ao falar sobre os seus sofrimentos por causa do Evangelho, ele então fundamenta tudo isso nesses versículos bíblicos. O amor de Cristo nos constrange. A ele, Paulo, e a todos aqueles que estavam com ele, os seus assistentes, aqueles que viajavam com ele, os demais apóstolos, e em última instância, a todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, deveriam poder dizer, como Paulo diz aqui nesses versículos, o amor de Cristo nos constrange. Dependendo da tradução bíblica que vocês tiverem, talvez a palavra constranger, constrangimento, nos constrange, seja traduzida de outra maneira. Alguns vão colocar o amor de Cristo nos motiva. Aqui é uma perspectiva, portanto, mais positiva.
Constrangimento dá aquela ideia de algo negativo, né? Eu fico com vergonha e por isso tomo uma atitude. Mas outras traduções colocam nos motiva, ou seja, eu vejo aquilo e eu me sinto fortalecido para agir de uma determinada maneira. O fato é, meus irmãos, que Paulo, e não apenas Paulo, mas ao longo de toda a história do povo de Deus, diversos servos de Deus entregaram a sua vida por causa de uma causa que eles acreditavam. O próprio Jesus Cristo paga com a sua vida. Paulo, ao final do seu ministério, pagará com a sua própria vida. Ao longo da história da igreja, nós temos os mártires, ouvimos falar sobre os mártires que eram perseguidos pelos romanos, jogados nas arenas para serem devorados pelas feras ou assassinados pelos gladiadores. Outros que eram vendidos como escravos. Outros que foram presos, perderam seus trabalhos, suas famílias. Enfim, a história da igreja está cheia de pessoas que efetivamente colocaram em prática o que Paulo está falando aqui. E se nós olharmos não apenas para a história da igreja, se nós olharmos para a história secular, para a história de pessoas que não servem a Deus, que não servem a Jesus Cristo, nós também veremos que muitas vezes pessoas dedicaram a sua vida a uma causa, seja ela boa ou ruim. Às vezes a causa era ruim, né? As pessoas que dedicam a sua vida a certas ideologias políticas e causam mais mal do que bem, por exemplo, elas dedicaram a sua vida a uma causa ruim. Outras dedicam a sua vida a uma causa boa, às vezes em relação ao cuidado do mundo, ao cuidado das pessoas, mas elas se dedicam de tal maneira a essa causa que essa causa acaba se tornando um Deus para elas. E aí elas usam algo que era bom, mas acabam distorcendo e dando um poder para essa causa além daquilo que deveria ter dado. Mas a palavra de Deus nos corrige e nos mostra aquilo que deveria ser a nossa causa fundamental, a motivação fundamental de nossas vidas. Mas vamos então analisar com um pouco mais de calma esse texto de Paulo, que ele escreve aos Coríntios, porque ele, em primeiro lugar, nós poderíamos dividir esse texto em 4 partes. E a primeira parte, Paulo fundamenta a sua motivação em um novo status que ele tem agora diante de Deus, como servo de Jesus Cristo. É o que nos diz o verso 14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Quando Paulo fala do amor de Cristo que o constrange, ele não está pensando aqui em um sentimento vago, uma ideia abstrata, o eros, a paixão, não, ele não está falando disso, ele está falando de algo que se manifestou de uma maneira muito concreta na história humana. No caso Jesus Cristo, morreu por todos. E porque esse morreu, de alguma maneira todos morreram nele. O que Paulo está dizendo é que essa pessoa substituiu todos os outros, ou pelo menos todos aqueles que estão nele. Essas outras pessoas não precisam mais morrer, não precisam mais ter a morte eterna. Por quê? Porque esse morreu no lugar deles. É isso que significa a palavra vicário. Os antigos hinos da harpa cristã, hinos da igreja, às vezes falam do sacrifício vicário, né? Jesus morreu em nosso lugar. É isso que significa a palavra vicário, significa substitutivo. O amor de Cristo é tão grande que ele nos substitui naquilo que nós merecíamos. Ele morreu, nós não precisamos morrer. Ele sofreu o castigo do pecado, nós não sofreremos mais o castigo do pecado. Ele suportou a ira de Deus, nós não precisaremos suportar a ira de Deus. Esse é o significado. Morreu por todos, logo todos morreram. Qual é a maior manifestação de amor que existe? É essa. O amor na Escritura se define a partir do amor de Deus. Deus é amor. O Evangelho de João, sobre o qual nós pregamos no ano passado, fala isso com todas as letras. É o amor de Deus que leva à encarnação do seu Filho Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu Filho. E ele vive e ele recapitula. Durante essa semana nós falamos sobre a pergunta do catecismo, que pergunta se os seres humanos foram criados incapazes de guardar a lei de Deus. E a resposta é que não, Deus criou o ser humano bom, mas
por causa do pecado, o ser humano já não consegue mais obedecer à lei de Deus. Isso foi o que Adão fez. Ele representava a humanidade. E quando Adão pecou, todos pecaram e nós pecamos também. Mas então vem o segundo Adão, que recapitula os passos do primeiro. E esse segundo Adão é Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz o que Adão não fez, ou seja, ele é tentado e resiste à tentação. Enquanto Adão peca, Jesus não peca. E agora, portanto, Jesus, com sua vida e obra, desfaz as obras de Adão. E, portanto, agora, ele sofre também a penalidade que Adão deveria sofrer, ou seja, a morte eterna. Mas como ele era justo, a morte não tem poder sobre ele, não pode reter. E assim ele derrota a morte. E agora, na morte dele, todos nós morremos. Na morte de Jesus Cristo, todos nós suportamos o castigo do pecado. Na morte de Jesus Cristo, portanto, nós somos libertos da escravidão do pecado e da morte, nós não suportaremos mais a morte eterna. Mas para que nós tivéssemos essa libertação, esse perdão, essa reconciliação com Deus, era necessário, portanto, que alguém aplacasse a ira de Deus, que alguém pagasse a penalidade do nosso pecado, e Jesus Cristo faz isso, e isso é, portanto, a demonstração máxima do amor. Alguém dar a sua vida pelos seus amigos. É o que Jesus também fala no Evangelho de João. E assim Paulo diz, olha, vejam bem, o amor de Cristo é tão grande, é tão espetacular. Ele assumiu a condição humana sendo Deus. Ele já começa ali, se humilhando. Ele faz o que Adão não deveria ter feito, que é responsabilidade nossa, mas ele assume em nosso lugar. E ele sofre a condenação que nós deveríamos sofrer, ele morre, é torturado, é exposto, é humilhado. Isso era o que nós deveríamos suportar. Não há amor maior do que esse. Agora, se ele fez isso por nós, se ele, sendo nosso Senhor e nosso discípulo, se entregou dessa maneira, qual deveria ser a nossa reação? Como que eu posso continuar a ser a mesma pessoa? Eu não posso. Ao entender o que Cristo fez por mim, eu não posso continuar sendo a mesma pessoa. É isso que Paulo quer dizer com o amor de Cristo nos constrange. Ele se sente constrangido. Ele não pode mais viver da mesma maneira. Ele não pode mais perseguir a igreja, ele não pode mais viver se orgulhando dos seus méritos como judeu e fariseu, seguidor da lei, que procura guardar a lei com perfeição. Ele vê que nada disso mais tem valor. Mas que agora a única coisa que importa é seguir a Jesus Cristo e fazer a sua vontade. É o amor de Cristo, e esse amor de Cristo constante, porque agora ele tem um novo status diante de Deus, portanto. Porque ele agora está morto para o pecado. Assim como um morreu, Jesus Cristo morreu, e agora porque ele está em Cristo, ele também está morto para o pecado. O pecado já não tem mais poder sobre ele, isso ficará mais claro ao longo dos próximos versículos. Um morreu por todos, todos morreram. Aquilo que nos escravizava já não nos escraviza mais, porque estamos mortos para isso, o pecado e Satanás. E também não suportamos mais a condenação do pecado. Por quê? Porque alguém morreu no nosso lugar. E, portanto, é o amor de Cristo que nos constrange e que constrange Paulo. Paulo, depois, na carta aos Coríntios, ele vai relatar todos os sofrimentos dele. Ele vai dizer que foi apedrejado, que foi espancado, que foi preso, que passou fome, que passou nudez, que se afasta das pessoas. Os sofrimentos dele são intensos, mas ele considera isso pouca coisa. No capítulo 4 ele vai dizer que as breves tribulações deste momento não podem ser comparados com o peso de glória que o aguarda, que aguarda a criação, que aguarda o Filho de Deus. Ele, por um lado, é motivado pelo futuro que o aguarda, a glória, mas também pelo passado. Afinal, seu mestre deu a sua vida por ele, como ele poderia responder de outra maneira? Ele não poderia responder esse sacrifício, essa entrega, essa demonstração de amor com indiferença. Então, ele agora tem um novo status e isso o constrange. Mas, além de um novo status, Paulo tem também uma nova ambição.
E é o que nos fala o verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu mencionei no início da pregação que geralmente esse versículo, eu menciono ele na liturgia da ceia. Talvez nem todos vocês percebam isso, mas a nossa Santa Ceia, ela é pensada de uma maneira trinitária, porque isso sempre foi assim ao longo da história da igreja. E nós aqui procuramos estar em continuidade com a igreja cristã em todos os tempos. Muito cedo, nós temos registros históricos muito cedo, já no século II, no século III, que no momento da ceia a igreja fazia uma grande oração, a chamada Grande Oração de Ações de Graças. E essa oração ela tinha 3 momentos. Um momento de ações de graças ao Deus Criador de todas as coisas. E esse momento da nossa ceia é o momento em que nós cantamos. E nós cantamos ali uma oração. Aquela oração ali ela era recitada há quase 2000 anos atrás pela igreja, no mundo de fala grega. Nós aqui adaptamos ela na forma de música, para dar uma tonalidade mais contemporânea, mas a essência permanece a mesma. Primeiro, louvamos ao Deus Criador de todas as coisas. Mas logo que se encerra a canção, eu continuo e emendo uma oração que é a continuação da oração. Que é quando então nós lembramos do Deus Filho, Redentor, aquele que nos salva, aquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e intercede por nós hoje. E consequentemente, se ele faz tudo isso, a oração se encerra com um pedido, que nós possamos não mais viver para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É esse versículo 15 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É o segundo momento em que nós louvamos o Deus Redentor na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E o terceiro momento da Santa Ceia, nessa grande oração de ações de graças, depois de lermos a palavra de instituição, depois de alertarmos a igreja sobre quem pode participar, nós fazemos uma oração pelo pão e pelo cálice. E nessa oração, nós invocamos a presença do Espírito Santo sobre o pão e sobre o cálice, para que o pão e o cálice sejam verdadeiros alimentos espirituais, e não apenas um pão e um cálice. E nesse momento, então, se completa a grande oração de graças e o povo é convidado a vir à mesa do Senhor e participar. É um momento trinitário, portanto. Mas esse versículo aqui, ele é mencionado justamente porque ele é um versículo especial e ele fala da nossa resposta àquilo que Jesus Cristo fez por nós. Não basta pura e simplesmente saber que objetivamente, sim, eu sei, Jesus morreu por mim, olha que bela manifestação de amor, isso é bonito, às vezes eu até derramo uma lágrima, né? Eu fico emocionado, eu choro por isso, que lindo, ele entregou minha vida, puxa, e se eu pudesse ver isso com os meus próprios olhos, eu tenho certeza que eu ia chorar por vários dias, iria me emocionar, ok, mas é necessário reagir, agir, não simplesmente se emocionar e não simplesmente dizer eu acredito nisso e acho bonito. A resposta de fé é uma resposta de ação. E por isso, Paulo fala no verso 15, ele morreu por todos, e percebam que aqui ele não está falando apenas dele como apóstolo. Porque alguém aqui poderia objetar, Rodrigo, mas isso aqui Paulo está falando dele, né? Porque ele era apóstolo. O cara é apóstolo, o cara viu Jesus, ele fundou igrejas, ele escreveu livros. Boa parte do Novo Testamento foi escrito por ele foi inspirado diretamente pelo Espírito Santo. Isso é para ele. Mas eu sou um qualquer aqui, um Zé Ninguém que aceitou Jesus e tá legal, ótimo, mas eu não estou nem perto do que foi o apóstolo Paulo. Mas para que não fique nenhuma dúvida de que Paulo não está falando apenas de apóstolos, de missionários, de pastores, de evangelistas, de obreiros, de diáconos ou de pessoas super espirituais, ele fala aqui, ele morreu por todos, para que os que vivem, quem são os que vivem? São todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Esses têm desde já a vida eterna, como veremos mais adiante. Mas o fato é que os que vivem, todos, não há exceção. Se vocês estão aqui essa manhã e vocês professam a fé em Jesus Cristo,
O que esse versículo está falando se aplica a todos vocês sem exceção. Ele não se aplica apenas àqueles que vivem do ministério, àqueles que vivem da palavra de Deus, aqueles que são quase que profissionais da palavra porque vivem disso e dedicam as suas vidas inteiramente à pregação do evangelho. Esses, evidentemente, nós vemos esse versículo de uma maneira ainda mais clara. Mas todo o povo de Deus é chamado a não mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E eu vou dizer uma coisa, quando eu fazia o seminário Martin Bucer, nós tínhamos exercício de memorização de versículos bíblicos. Cada semestre era mais ou menos um capítulo da Bíblia com passagens chaves que nós tínhamos que memorizar, né? E deveríamos ter essas passagens na mente, porque elas eram passagens importantes, seja ao nível teológico, seja ao nível devocional. E uma das passagens que fomos obrigados a memorizar era essa passagem. Na verdade, é um trecho um pouco maior do que esse que nós lemos aqui. Ele ia até o capítulo 6, ou melhor, ia até o versículo 21 do capítulo 5. Nós éramos obrigados a memorizar todos esses versículos porque ele resumia verdades teológicas, espirituais, devocionais, fundamentais da fé cristã. E se eu for dizer para vocês um versículo que vocês deveriam saber de cor, esse é um deles com certeza. Deveria ser um versículo de cabeceira de vocês. Por quê? Porque com o passar do tempo nós nos esquecemos dessas verdades fundamentais. De tempos em tempos, todos nós precisamos nos lembrar que a nossa motivação para nos levantarmos a cada manhã não é pura e simplesmente porque eu tenho que trabalhar, tenho que bater ponto, tenho que criar alguma coisa, eu tenho filhos, tenho uma família, eu amo minha família, eu amo as pessoas, eu amo o mundo. Essas coisas todas são importantes, mas elas estão relacionadas em primeiro lugar com o amor de Cristo que nos constrange. E por quê? Porque ele morreu por todos para que nós possamos viver. Mas ele não morreu por nós para que nós pudéssemos passar o ano pensando onde vamos tirar as nossas férias. Ele não morreu por nós para que nós pudéssemos ter a família perfeita, com o casamento perfeito, com os filhos maravilhosos. Ele não morreu por nós para que a nossa conta bancária engordasse, crescesse e aumentasse. Ele não morreu por nós para que nós tivéssemos uma carreira profissional brilhante ou nos tornássemos pessoas carismáticas, admiradas por todos. Ele não morreu por nós para que nós nos sentíssemos amados pelos outros e importantes. Ainda que todas essas coisas tenham o seu lugar e tenham o seu papel em nossa vida, ou possam ter, a depender da situação, ainda assim o motivo pelo qual ele morreu por todos não foi esse. Ele morreu por todos para que, em primeiro lugar, nós pudéssemos dedicar as nossas vidas a ele. Ele morreu por todos, nós somos, Paulo vai dizer em outro lugar, nós somos comprados por um preço. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Nós não, e aqui eu relembro, a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade que nós estamos estudando nos pequenos grupos, e a primeira pergunta também do Catecismo de Heidelberg, escrito há 500 anos atrás. O nosso único consolo na vida e na morte é que não pertencemos a nós mesmos, mas na vida e na morte, de corpo e alma, a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele que nós pertencemos. Essa pergunta se baseia essencialmente neste versículo. É difícil para nós lembrarmos essa verdade, porque as sociedades contemporâneas, ocidentais, liberais, elas são todas construídas na ideia de que as nossas vidas são determinadas por nós mesmos, que nós damos sentido à nossa vida. O sentido é construído por nós, é uma construção humana. E isso pode parecer libertador num primeiro momento, mas num segundo momento é extremamente opressor. Por quê? Porque o fardo de pertencer a si mesmo, tem um livro sobre isso, um livro muito interessante escrito sobre isso recentemente, mas o fardo de pertencer a si mesmo faz com que nós comecemos uma busca desenfreada por sentido, por construção da nossa identidade, por originalidade.
E nós não conseguimos alcançar, nunca ficamos sempre nessa busca eterna. Isso, por sua vez, nos leva à depressão, ao desespero, ou a formas de vidas totalmente desconectadas das outras pessoas, além de profundamente egoístas. Nossa sociedade é totalmente fragmentada, baseada em identidades que as pessoas constroem e que apenas causam divisão e lutas. Não há mais fatores que agregam as pessoas, mas só fatores que dividem. Eu me uno em torno da minha sexualidade, em torno da minha raça, em torno da minha situação econômica, em torno da minha classe profissional. As pessoas consideram isso a sua identidade, são identidades falsas. E elas querem construir um eu, um ego, uma identidade própria e não sabem para onde ir. E elas pensam que podem fazer o que bem entender com o seu corpo, com a sua mente, com o que elas são. Mas na ordem da criação, nós somos criados com um propósito. E desde muito antes da queda, nós somos criados para Deus, como diz também outro catecismo evangélico. Nós somos criados para viver em comunhão com Deus, para glorificar o seu nome e nos deleitarmos nisso perpetuamente. É o pecado que nos impede de fazer isso e nos impede, inclusive, de ter prazer nessas coisas. Nós desviamos, e aqui está a raiz da idolatria. A raiz da idolatria é que nós não damos a glória e não temos a satisfação que deveríamos ter em Deus, encontramos a satisfação nas coisas criadas por Ele. Coisas que a princípio são boas e que foram feitas para o nosso deleite, mas nós colocamos o nosso coração e o sentido da nossa vida nessas coisas. É um desvio dos nossos amores, uma deturpação dos nossos amores, como Agostinho dizia há mais de 1500 anos atrás. O ser humano, portanto, quer construir a sua identidade de uma maneira autônoma, quer construir a sua vida de uma maneira autônoma, sem levar em conta o Deus que o criou e o qual ele deve servir. Jesus Cristo deu a sua vida para nos lembrar novamente. Entre várias outras coisas, ele fez isso para nos lembrar que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Salvador. E, portanto, Ele morreu por todos para que nós possamos viver, não mais para nós mesmos, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. É essa verdade que deve nortear nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas amizades, nossa identidade. Somos, mais do que nada, filhos de Deus, pertencemos a Ele. E Ele sabe aquilo que é melhor. E isso significa que as nossas vidas não são para serem vividas do jeito que os nossos instintos ou desejos dizem, instintos e desejos que nos escravizam, mas conforme a sua vontade, conforme revelada em Jesus Cristo e na sua palavra. É dessa maneira que nós somos chamados a viver, e o próprio exemplo de Jesus Cristo já norteia a nossa vida, porque é o exemplo de entrega, é o exemplo de amor, é o exemplo de doação. Agora, portanto, nós temos, em outras palavras, uma nova ambição. A nossa ambição é viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E, portanto, essa ambição vai envolver a disposição de, só para dar exemplos, abandonar o pecado, abandonar aqueles vícios que nos escravizam, desenvolver uma vida espiritual de comunhão com Deus, desenvolver um relacionamento mais aprofundado com Deus, buscar ter uma visão de Deus, ver a sua glória, ser transformado por essa glória, por esse amor, servir o povo de Deus, servir a igreja de Deus, servir de bênção para os irmãos que congregam conosco no povo de Deus, na igreja local, mas também na igreja ao nível além da nossa igreja local. Se essas ambições não fazem parte da nossa vida, a palavra de Deus hoje nos chama a relembrar novamente que nós fomos criados para ter essas ambições. Nós fomos criados para desejar ver a glória de Deus. Nós fomos criados para viver em comunidade, uma comunidade de adoradores, uma comunidade que anseia pela presença de Deus. Não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou.
Mas essa nova ambição, ela vai implicar... É um pouco curioso, porque Paulo vai falando aqui, parece que o que ele começa falando pressupõe as conclusões que ele vai fazer na sequência dos versículos. Agora, o verso seguinte, o verso 16, vai nos dar um passo além e um fundamento a mais do porquê nós agora podemos viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Agora nós temos uma nova forma de ver os outros e o mundo em que nós vivemos. É o que diz o verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, vejam bem, antes de crermos em Cristo, antes de estarmos unidos a Ele, e estar unidos a Ele, nós falaremos sobre isso no verso seguinte, que é o verso 17, mas antes que isso acontecesse, nós avaliávamos Cristo, cristianismo, os irmãos, a igreja, a religião, a Bíblia, olhávamos para todas essas coisas segundo a carne. Ou seja, nós tínhamos uma mentalidade meramente natural, naturalista. Poderíamos dizer hoje com um humanismo naturalista, que é a ideologia contemporânea das sociedades ocidentais, né, predominante nos meios acadêmicos e em meios culturais. Né? O que é o naturalismo, né? Esse naturalismo ateísta? A ideia de que não existe um Deus que criou todas as coisas, que não há uma ordem, um propósito. E, na verdade, ordem, se houver, é fruto do acaso e nós mesmos damos sentido e ordem para a existência que existe, a nossa existência fugaz. Mas não há nada disso de transcendência, de vida após a morte. O que existe é a vida no aqui e agora, e o que nós podemos crer é aquilo que nós vemos e aquilo que a ciência pode provar. Do contrário, não existe, né? Ou não podemos crer. Mas essa é a perspectiva carnal, portanto, é a perspectiva meramente humana, é a perspectiva meramente naturalista, é a perspectiva meramente secular. Antes nós víamos as coisas dessa maneira. Então nossas decisões, elas eram pautadas apenas por esses padrões. Eu vou decidir onde eu vou morar. Bom, vou decidir onde eu vou morar com base na minha poupança, no meu salário, nos meus rendimentos, no meu senso estético, no meu apelo estético. É isso que determina as minhas escolhas. Talvez na questão familiar, a proximidade ou distância dos meus familiares. Quer dizer, veja, eu não estou dizendo que é errado ter esses critérios, mas esses são os únicos e exclusivos critérios que nós usamos na hora de escolher onde morar. Onde eu vou trabalhar? No lugar que me pague melhor, que me dê uma condição de trabalho boa, que eu não me estresse muito, talvez. Né? Isso determina onde eu vou trabalhar. Onde eu vou estudar? Bom, no lugar que vai me dar a formação profissional melhor. E somente isso determina onde eu vou estudar. Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu me sinta bem. Ou com quem vai me ajudar a me desenvolver nas minhas potencialidades. A perspectiva mais egoísta de todas, né? Quem vai me ajudar a desenvolver o meu potencial? Esse é o egoísta máximo, né? E é com essas pessoas que eu me relaciono, com essas pessoas que eu me caso, né? Porque eu sou uma pessoa maravilhosa e eu tenho que desenvolver o meu potencial. A nossa sociedade estimula, né, esse tipo de perspectiva, mas as pessoas decidem dessa maneira. Bom, tudo isso é simplesmente viver segundo a carne. E às vezes olhamos para Cristo segundo a carne também. Cristianismo, o que é isso? Isso aí não faz sentido. Um judeu que viveu há quase 2000 anos atrás, lá na província da Judéia, um lugar esquecido do Império Romano. O cara era de uma família pobre, morreu como um criminoso, uma morte humilhante, absurda lá na cruz. Como é que nós vamos dizer que essa pessoa aí, primeiro dizer que ressuscitou dos mortos? Isso é absurdo, mortos não ressuscitam, a ciência prova isso. E além disso, além de ressuscitar dos mortos, por que eu vou dizer que essa pessoa é salvador? Salvador de toda a humanidade? Por que eu vou crer que um judeu é salvador de toda a humanidade, mais ainda um judeu que morreu como um criminoso? Porque não faz nenhum sentido. Quer dizer, quando olhamos para a fé cristã de uma perspectiva carnal, ela não faz sentido. Mais ainda, Deus perdoa os nossos pecados. Quer dizer, eu vou lá, confesso o meu pecado, digo que creio no Filho dele, ele me perdoa. Isso não é justo, não é justo porque nós temos que pagar pelo que fizemos, né? Tem que ter um karma, eu tenho que fazer boas obras para pagar pelo meu passivo de maldades, né? Então também não faz sentido. Quer dizer, tudo isso são perspectivas carnais de avaliar a fé cristã.
Nós olhamos para o cristianismo de uma maneira carnal e chegamos a essa conclusão: o cristianismo não faz sentido, o cristianismo é uma fé para fracos, é uma fé de mulherzinhas, porque fica falando em amor, e absolutamente nada disso faz sentido. Aos olhos humanos, a fé cristã não faz sentido. De uma perspectiva puramente secular e materialista, realmente não faz sentido. Mas Paulo está dizendo, olha, agora nós não olhamos mais. E ele, Paulo, foi um que olhava para Cristo segundo a carne, ou seja, ele achava que Cristo era um impostor, um falso profeta, alguém que ameaçava a fé cristã, e por isso ele matou pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo, em nome da defesa da fé judaica. Ele foi um perseguidor da igreja, mas ele fez isso no seu passado. Agora ele não faz mais isso. Agora ele não conhece mais Cristo segundo a carne, mas não somente Cristo. Todas as coisas, as pessoas, a criação, o mundo, tudo agora é enxergado de uma outra perspectiva. Ele ganhou agora uma lente nova, um óculos novo, que lhe permite ter uma nova visão do mundo criado por Deus e das pessoas. Então, ele não determina, por exemplo, seus relacionamentos pela posição social ou pela raça. Ele não vai dizer agora eu só me relaciono com judeus, não, ele se relaciona com gentios. Ele não vai dizer eu só me relaciono com ricos porque eu sou de uma classe mais alta. Ou ele não vai dizer não, eu só me relaciono com pobres porque os ricos têm um estilo de vida muito diferente de mim e eu não me sinto bem com eles. Essas distinções raciais, sociais, intelectuais, elas caíram por terra porque agora elas não são mais padrão para definição da humanidade, do mundo criado. Agora nós olhamos as pessoas com os olhos de Cristo, com os olhos do Espírito. E agora a única distinção que nós vemos é aqueles que creem e aqueles que não creem. Paulo está convidando a ver as coisas dessa perspectiva. E, portanto, a comunidade cristã, a igreja, é uma nova família. É a família da fé. Nós temos os laços naturais, eles são importantes, mas o povo de Deus é encarado como uma família. Quem antes não tinha nenhum vínculo, nenhuma relação conosco, agora, porque professa a fé no mesmo Senhor, é considerado a mesma família. Nós já não vemos as coisas, portanto, segundo a carne. Os nossos padrões, as nossas escolhas não são mais determinados apenas e exclusivamente por esses padrões humanos. Esses padrões humanos de escolhas, eles se tornam obsoletos. Por que, meus irmãos, vocês acham que nós aqui do púlpito e no aconselhamento privado sempre dizemos, olha, vocês escolham, façam suas escolhas de acordo com a palavra de Deus. Com quem que vocês vão casar? Com alguém que professa a mesma fé que vocês. Com quem que vocês vão ter um relacionamento mais próximo? Com alguém que professa a fé que vocês. Com quem que vocês evidentemente que nós não podemos fazer essas escolhas em muitos âmbitos da nossa vida. Mas há certas profissões, certos trabalhos que são incompatíveis com a nossa fé também. E nós temos que tomar escolhas com base na nossa fé. É difícil? É claro que é. É claro que é. Mas, novamente, é o amor de Cristo que nos constrange. Não é uma questão legalista, é o amor de Cristo que nos constrange a tomar decisões difíceis também. Nós temos que avaliar as coisas com a perspectiva da palavra de Deus, com a perspectiva do Espírito, e não meramente com a mentalidade carnal. Nossa tendência é simplesmente avaliarmos as coisas de acordo com a nossa classe social, de acordo com o nosso nível intelectual, de acordo com os padrões seculares. E vejam, esses padrões eles não estão de todo errado, eles têm lá os seus valores em determinadas circunstâncias, mas tudo isso tem que ser sopesado antes de tudo com a palavra e com a vontade de Deus. Quando eu tomo decisões e faço escolhas e defino minha vida sem considerar a palavra de Deus, na verdade, eu mostro que pertenço, na verdade, a mim mesmo e não àquele que morreu por nós, morreu por mim, para que eu possa viver. E por isso, nessa manhã, essa palavra nos chama ao arrependimento e nos chama novamente a colocarmos as nossas vidas nos trilhos da vontade de Deus. Mas há um último ponto que é necessário ressaltar aqui nessa manhã. O versículo 17 nos diz... E aqui está o fundamento de tudo isso, em certo sentido, né? Por que nós enxergamos as coisas de outra maneira?
né? Por que que nós agora vivemos não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou? E por que que nós morremos junto com aquele que morreu em nosso lugar? Porque agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Provavelmente quem cresceu em igreja evangélica deve ter memorizado esse versículo, né, nas escolinhas dominical, no culto infantil. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. E é importante entender aqui a profundidade do que Paulo está falando aqui. Quando Paulo fala de nova criatura ou nova criação, porque nova criatura pode dar a entender que é simplesmente uma questão individual. Eu sou assim. Eu agora me converti, eu sou uma nova pessoa. Mas não é apenas disso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que agora a nova criação de Deus, o futuro de Deus, aquele que quando nós ceamos aqui, eu costumo dizer que esta mesa aponta para um banquete messiânico quando estaremos na presença de Deus. Pois bem, esse futuro, quando já ressuscitados, com corpos para toda a eternidade, vendo a Cristo face a face, sem mais morte, medo, sofrimento ou mal, esse futuro, essa nova criação, esse novo céu e nova terra, de alguma maneira, já se tornaram realidade neste mundo caído que vivemos, desde o momento em que Jesus ressurgiu dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele foi o primeiro primogênito, as primícias da nova criação. Ele já tem o corpo da nova criação. Ele já inaugurou uma nova era. E essa nova era, de alguma maneira, ela já é realidade para todo aquele que está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação, então, portanto, significa o fato de que eu agora tenho um novo homem, eu tenho uma natureza espiritual. Eu vivo de uma maneira que o Espírito me leva a viver de uma maneira que agrade a Cristo, que eu reconheça o seu senhorio, que eu faça a sua vontade, busque a sua presença, e isso se torne cada vez mais uma realidade natural na minha vida. Mas para além disso, e da minha nova natureza individual como cristão, ainda há o fato de que Deus está formando um novo povo. Desde a ressurreição de Jesus Cristo, todos aqueles que creem em Jesus Cristo são enxertados no Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, que une o Israel étnico fiel e os gentios que professam a fé em Jesus Cristo. E todos nós agora somos um povo, o povo redimido. Quando a Bíblia fala em povo de Deus, ela está falando de todos nós. E, portanto, esse povo já vive no mundo presente, antecipando também a realidade da nova criação. Isso significa que o amor de Cristo é uma realidade dentro do povo de Deus, e esse amor deve estar manifesto entre nós. Isso vai ter consequências na maneira como vivemos e como nos relacionamos entre nós e com o mundo ao nosso redor. Ou seja, o transbordar do amor que existe no Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade deve transbordar entre nós também, porque nós já vivemos à luz da realidade do futuro de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Quando nos reunimos aqui, todos os domingos, o Espírito de Deus se faz presente e manifesta a glória de Deus em nosso meio. Devemos ter consciência de que nós somos o santuário de Deus, a habitação de Deus no mundo, na era presente. E a maneira como vivemos como coletividade, portanto, deve refletir essa glória futura. E o terceiro ponto, a terceira maneira como Paulo fala aqui da nova criação, é nesse sentido, de que o futuro está presente. E se o futuro está presente, isso significa que esse futuro está presente hoje aqui pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna o futuro de Deus, a glória de Deus presente hoje. É por isso que na Santa Ceia, a última oração, a oração pelo pão e pelo cálice, é para que o Espírito Santo venha sobre os elementos, porque Ele é o poder de Deus. É Ele
que constitui, que faz com que isso se torne alimento espiritual para o povo de Deus. É Ele que se manifesta na sua igreja por meio de dons espirituais. É Ele que faz com que a pregação da palavra, algo que parece tão comum e tão fraco, seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É Ele que faz com que tudo aquilo que acontece nesse mundo, apesar de todo o mal que acontece nesse mundo, pessoas perversas possam se converter, possam mudar de vida, possam abandonar o seu pecado e crer. Crer em Jesus Cristo, meus irmãos, é um dos maiores milagres na era presente, e isso continua a acontecer, e acontece aos milhões e em multidões em países comunistas como a China, em países islâmicos do Oriente Médio, isso continua a acontecer, e não acontece por acaso, e não acontece pela lábia ou pelo poder político, econômico ou militar dos missionários, nada disso. Acontece pelo poder do Espírito Santo na vida dos missionários e dos pregadores. Essa realidade é uma realidade presente. E Paulo está dizendo, portanto, a nova criação. Nós já somos nova criação. O pecado, portanto, já não tem o poder que poderia ter sobre nós. Ele continua a existir, é verdade. Continuamos a ser tentados, é verdade. Continuamos a pecar, é verdade. Mas agora nós temos o Espírito de Deus habitando em nós e podemos lutar contra o pecado. E podemos viver vidas que agradam a Deus. Podemos viver como servos de Jesus Cristo. As coisas antigas passaram. E ninguém aqui é obrigado a viver escravo do seu passado, carregando o fardo da culpa, o peso da consciência. Satanás, ele faz isso, é o papel dele, ele é acusador. Uma das coisas mais odiosas é o papel de acusador, e é isso que Satanás faz. Ele nos acusa, ele tenta dizer, não, tu te faz de santo, indo lá na igreja, tu te faz de servo de Jesus Cristo, mas eu sei que tu não é tão servo assim. Eu lembro do que tu fez, lembra daquilo que tu fez, eu sei o que tu fez. E ele nos acusa, ele tenta nos jogar para baixo, ele tenta nos mostrar que nós não somos nada, que nós não somos dignos de estar aqui, não somos dignos de participar da mesa do Senhor, não somos dignos de termos o nome cristão. Satanás, ele faz isso. Esse é o papel dele, acusador. Mas Paulo está dizendo que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Devemos deixar o passado, e isso inclusive no nosso psicológico, na nossa mente, deixar o passado, abandonar o passado. Mas tudo isso é uma realidade, isso só é uma realidade em uma circunstância, em uma situação. Se alguém está em Cristo. É aquilo que os teólogos chamam de união mística com Cristo. Se estamos unidos com Ele, nós somos novas criaturas. Mas se não estamos unidos a Ele, tudo continua como era. E, portanto, o amor de Cristo não nos constrange, nós já não vivemos para Ele, nós continuamos sendo escravos de nós mesmos, ou do pecado, de Satanás, enfim, de qualquer outra coisa e de qualquer idolatria, mas não do nosso Salvador. E eu quero encerrar essa mensagem com uma aplicação, mas é uma aplicação grande. Na verdade, parte dela eu já fiz ao longo da nossa exposição e dessa pregação. Mas avalie consigo mesmo. Você pode dizer que vive para o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que não pertence a si mesmo, mas a Ele, que por nós morreu e ressuscitou? Pense aqui um pouquinho na sua vida. Isso é uma avaliação para todos nós. No Ocidente, é cada vez mais comum, isso antes não era tão comum no Brasil, quando eu era criança, ser evangélico era uma coisa envolvia bem um engajamento e uma diferença muito grande em relação à cultura que nos circundava. Mas à medida que o movimento evangélico cresce e se expande, cada vez menos distinção existe entre a fé evangélica e a cultura ao nosso redor. Isso já é assim em países evangélicos protestantes, nos Estados Unidos, na Alemanha, e Canadá e outros. Ou países que, na verdade, eram evangélicos, mas que cada vez mais se afastam da fé evangélica. Mas em muitos países que têm uma tradição cristã ou evangélica, as pessoas são cristãs, elas vão na igreja,
Às vezes não muito, mas enfim, elas vão de vez em quando na igreja, participam do culto, batizam seus filhos, participam da ceia, se casam na igreja, né? Botam seus filhos em escolas cristãs, procuram ensinar os seus filhos de alguma maneira, mesmo que de uma maneira rasa, mas procuram ensinar ou mandar que alguém ensine, né? Catequizam de alguma maneira os seus filhos e vão vivendo suas vidas. Eu sou cristão, cada vez que elas vão num velório, num enterro, elas se lembram, né, que um dia todas elas vão morrer e que elas precisam, né, estar preparadas, e elas pensam na fé cristã como um conforto para a vida após a morte, né, uma esperança de vida eterna, de ressurreição, mas elas vão vivendo algo muito parecido com o que nós podemos chamar de cristianismo cultural. Né. Recentemente até um antigo ateu, inimigo da fé cristã, anunciou também que ele era um cristão cultural. Ele entende assim, olha, o cristianismo é a melhor das fés, o islamismo é destrutivo, as outras religiões não fazem sentido, e eu vejo que tudo que o Ocidente tem de bom deve ser a fé cristã, então eu me considero um cristão cultural. Ou seja, ele está lá, ele acha bonito, acha estético, mas no fundo ele não crê. No fundo ele não crê, e no fundo as suas escolhas éticas e morais principais não são definidas por isso. E muitas pessoas na sociedade que vivemos são assim. Elas vivem um cristianismo cultural, elas não vivem um cristianismo que, de fato, implica nova criação, implica o poder de Deus no presente, o poder de Deus que se manifesta no futuro. Elas vivem como se a realidade presente fosse, na verdade, a única coisa que importasse. É quase uma espécie de... Tem até um livro escrito com esse nome, Ateísmo Cristão. Né? O ateísmo cristão, legal, mas eu vivo como se Deus não existe. Minhas escolhas são determinadas por mim, eu tenho lá uma vaga noção de vontade de Deus, mas na prática, se o que eu acho que é a vontade de Deus confirma o que está no meu coração, eu faço. Mas se não confirma, eu deixo o que eu acho que é a vontade de Deus e sigo o meu coração. A ideia mais pagã que existe é a ideia do segue teu coração. É uma ideia profundamente pagã e anticristã, porque geralmente ela nos leva para o que está errado. O coração é enganoso. Mas muitas pessoas vivem dessa maneira, um cristianismo cultural. E vejam, é muito melhor um cristianismo cultural, um impacto cristão na sociedade. Isso é muito melhor do que viver de uma maneira pagã. Muito melhor de viver de uma maneira como se Deus não existisse. É melhor, mas não é suficiente. E aqui está novamente a questão. Nós não podemos enxergar o mundo somente segundo a carne. E a pergunta que nós nos fazemos hoje é: vivemos um cristianismo que mais parece um cristianismo cultural, hábitos, costumes, bons até, mas será que o amor de Cristo nos constrange? Será que o amor de Cristo faz com que vivamos as nossas vidas não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou? E talvez você possa estar aí sentado se auto-enganando, pensando assim, não, está tranquilo, não, realmente eu gosto, eu me emociono, às vezes eu choro nos cultos, ou quando eu ouço algum louvor, em casa eu oro, eu medito. Mas então, vamos pensar aqui em alguns parâmetros práticos, né? Vejam bem, você se envolve com a igreja? Você está disposto a servir a igreja? Ou você é daquelas pessoas assim, não, eu sirvo a igreja, quando eu não tenho nada para fazer, eu vou lá e ajudo. Quando eu me sinto sozinho, quando eu estou com tédio, eu vou lá e ajudo a igreja. Se você serve dessa maneira, você não serve a Cristo. Pode esquecer. Isso aí não é servir a Cristo. Servir, ajudar a igreja quando você não tem nada para fazer, não é servir a Cristo. Isso aí é arranjar um passatempo. É só um passatempo. Você está, na verdade, buscando preencher o vazio da sua vida fútil e de vez em quando a igreja ajuda nisso. Mas você está usando a igreja para preencher um vazio da sua vida. Você não serve a Cristo. Não se deixe enganar. Se as suas finanças não indicam de nenhuma maneira que você serve a Cristo, você não se dispõe a colaborar financeiramente, você serve o seu bolso, você não serve a Cristo. Desculpe, mas essa é a verdade. Você não tem nenhuma disposição de colaborar, seja com os que sofrem, seja com a manutenção da igreja, você serve o seu bolso, serve a si mesmo. E não aquele que morreu e ressuscitou por você. Se o seu tempo ele é todo preenchido só com futebol, com filme, com Netflix, com passeios, com restaurantes, com férias,
você serve a si mesmo, você não serve a Cristo. Você está apenas querendo a bênção de Deus para o seu estilo de vida secular. Se você não ora e não lê a palavra, a não ser muito vagamente, quando você vem no culto e nos PGs, você é um ateu na prática. Você não serve a Cristo. Cristo não constrange você a ter um modo de vida diferente. Então, se você não tem nenhum desejo de ouvir a palavra de Deus, de cantar, de adorar, de se reunir com os irmãos, você não serve a Cristo. Se a sua frequência nos cultos... Bom, isso é o mais básico ainda. Eu nem falo de envolvimento com a igreja. Até porque, às vezes, se todos servissem, talvez não tivesse como servir, né? Se todos, de alguma maneira, estivessem diretamente envolvidos. Mas penso aqui, então, na frequência dos cultos. O mais básico, culto. Se você vem no culto só quando não tem nada para fazer... eu não gosto de dizer isso, mas é a verdade. A palavra de Deus me obriga a dizer, você não serve a Cristo, o amor de Cristo não constrange você, porque o constrangimento do amor de Cristo nos leva a um modo de vida diferente, um estilo de vida diferente, no qual a nossa vida ela é norteada pela devoção a Deus e a Cristo. E, portanto, eu organizo minha vida, organizo o meu trabalho, organizo minhas devoções, organizo o meu lazer, o meu passatempo, o meu fim de semana, a partir do serviço a Cristo. Depois de definir como eu vou adorar a Cristo e de reservar esse tempo, é que eu defino todo o resto. Infelizmente, nós formamos hábitos que contrariam essa lógica. Nós formamos hábitos do tipo assim, eu vou organizar minha vida aqui, vou ver tudo que eu tenho que fazer e depois eu encaixo, né, o meu serviço a Deus e a Cristo no tempo que sobrar, mas isso não é servir a Cristo, isso não é viver para Cristo, isso não é ser nova criatura. Então os nossos hábitos vão apagando o amor de Cristo em nosso coração. Eles vão fazendo que nos afastemos daquele ideal que nos alcançou em algum momento da nossa vida e que mudou a nossa vida. Nós deixamos que os cuidados deste mundo nos afastem disso. Mas nessa manhã, de tempos em tempos, meus irmãos, essa palavra ela tem que ser pregada e lembrada. E eu não falo aqui como me achando melhor do que todo mundo, porque eu venho nos cultos, ou prego, ou sou pastor. Ela vale para todos, e porque também no serviço cristão nós podemos deixar que a rotina nos afaste do amor de Cristo e da transformação e da dedicação das nossas vidas. De tempos em tempos essa palavra tem que nos lembrar que nós não podemos viver somente um cristianismo cultural, somente um cristianismo nominal, somente um cristianismo formal. O amor de Cristo deve constranger os nossos corações. O amor de Cristo, a glória de Cristo deve nos levar a uma vida consagrada a Ele, dedicada a Ele, ao Evangelho, ao seu Evangelho, à pregação do Evangelho, à sua igreja, ao seu povo, ao seu reino e aos ideais do reino. E muitas vezes, olha só, na nossa própria prática, o próprio PG, às vezes a gente faz uma lista gigantesca de pedidos por Deus e pelo mundo, só por cura, dinheiro, prosperidade, e os pedidos do reino são totalmente negligenciados. Percebam vocês a nossa inversão de prioridades. Vejam, nós temos que pedir pelas nossas necessidades, mas os pedidos do reino, a própria oração do Pai Nosso, ela é estruturada de uma maneira que primeiro vem os pedidos do reino, depois vem os outros pedidos. Então, novamente, os nossos hábitos devem nos mostrar, devem nos conduzir para que o amor de Cristo nos constrange, nos devolva aquela paixão e aquele zelo por Deus, pelo seu reino e pela sua causa. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir como seu povo, que as nossas vidas, portanto, testemunhem esse amor de Cristo que transforma, que salva e que nos leva a uma vida plena de serviço a Ele. Vamos nos colocar em pé, nosso tempo já passou. Deus eterno, nessa manhã, neste culto, louvamos o Teu nome porque a Tua palavra nos fez lembrar quem nós somos, a quem pertencemos, a quem devemos prestar contas e quem deve determinar nossas escolhas e nossas vidas. Portanto, Senhor, nessa manhã, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo toque na vida e no coração de cada vida que está aqui presente, Senhor, de cada alma presente aqui nesta manhã, Pai. Que o Teu Espírito nos transforme, que o Teu Espírito nos torne real
esse amor de Cristo em nossos corações. Nos constrange, nos leve, portanto, a viver vidas não mais para nós mesmos, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Que Ele renove nossos compromissos contigo e com o teu povo, renove os nossos compromissos com a tua igreja, renove nossos compromissos com o teu evangelho, com a pregação do teu evangelho. Que nossas vidas, que a nossa vida em comunidade como igreja, que nossas vidas individuais, que nossas vidas familiares possam glorificar o teu nome, possam refletir o teu grandioso amor, possam refletir a tua glória santa, justa e maravilhosa, Senhor. Faz uma grande obra em nós essa manhã, faz uma grande obra em meio ao teu povo, Pai. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém.